Cancelamentos quase nunca funcionam, mas existem horas que eles são necessários. Quando cancelar um intelectual? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva. Tem uma grande quantidade de pessoas que vêm até aqui o canal, assistem os vídeos e não se inscrevem. Faça parte da comunidade, se inscreve. Se inscreve para você receber novos conteúdos e deixa o seu like também. Não sei se esse vídeo aqui vai ser agraciado com o seu like, dado o conteúdo pesado dele, mas a gente tem que falar disso. Na história desse canal existem 2 vídeos retirados do ar. Existia um só e nessa tarde passou a existir mais um, porque hoje eu cancelei o Ravi Zacarias, apologeta intelectual que recebeu desse canal, na ocasião do seu óbito, um obituário. Quando ele faleceu, eu gravei um vídeo falando da importância dele como um evidencialista, um apologeta que teve grande relevância no final do século XX e durante esse início de século XXI. Por que então tirar esse vídeo do ar? Porque desde o seu falecimento denúncias começaram a aparecer a respeito do comportamento do Ravi, de que ele teria usado do seu ministério para obter vantagens financeiras e também para abusar sexualmente de pessoas e de manipular essas vítimas psicologicamente também, usado da sua condição de poder para manipular essas vítimas psicologicamente também. A partir da confirmação dessas acusações, essa semana na Christianity Today, o vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Então, nessa semana, a revista Christianity Today divulgou que o Ministério Internacional Ravi Zacarias, as pessoas que trabalham na administração da estrutura ministerial, que foi montada durante a vida do Ravi e continuaram trabalhando depois que o Ravi faleceu, essas pessoas confirmaram a veracidade das acusações. Uma vez averiguada a veracidade dessas afirmações, dessas acusações, eu sou colocado na seguinte posição: o que fazer com o meu conteúdo recomendando o Ravi? A primeira coisa que a gente precisa fazer numa ocasião dessa, quando a gente está analisando se a gente vai cancelar um intelectual ou não, é se a falha moral desse intelectual afeta de alguma maneira o conteúdo daquilo que ele produziu, dos livros que ele escreveu, das palestras que ele deu, das aulas que ele ministrou. Nesse caso específico, de maneira sutil, as denúncias, o comportamento mais do que as denúncias, afetam sim, contaminam de alguma maneira o conteúdo daquilo que o Ravi produziu. Aquilo que ele escreveu, aquilo que ele deu de aula, aquilo que ele ministrou. E eu explico por quê. Dado que a grande tarefa de um apologeta evidencialista é tratar da persuasão argumentativa, do convencimento de terceiros a respeito de fatos, vir à luz episódios que mostram que esse autor, esse intelectual, fez uso dessa habilidade persuasiva para provocar malefícios para si mesmo, porque eu nem posso chamar de benefício isso que acontece com o Ravi, ele só provocou o mal para quem estava envolvido nessa história. Mas o fato dele usar precisamente dessa habilidade de persuasão para convencer pessoas a fazerem coisas imorais ou participarem de atos imorais ou mesmo serem vítimas dos seus próprios atos imorais, isso faz com que, evidentemente, o conteúdo que ele produziu, dependente dessa mesma capacidade e habilidade de persuasão, sofra sim algum tipo de contaminação, cujo nível a gente não é muito capaz de delimitar. Mas passa a ser um material que a gente tem que tomar cuidado. Daí o primeiro motivo de, no meu canal, eu ter que cancelar o Ravi Zacarias e tirar do ar esse vídeo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa
ela é ainda mais sutil. Digamos que não houvesse contaminação no conteúdo do Ravi, como é o caso de uma série de outros autores. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Jan Joosten, que é um dos especialistas aí em Torá, Levítico, um dos grandes caras. Ele também caiu em crimes sérios desse mesmo tipo. Depois você pode pesquisar se você quiser, se tiver estômago. Eu não vou ficar fazendo isso aqui. Mas o trabalho dele não é tão intimamente ligado com aquilo que ele cometeu de equivocado na área pessoal, os crimes que ele cometeu e tal. O que a gente faz com essa obra, então? Pois é, ser um intelectual público traz consigo um determinado ônus de ter voz autoritativa na sociedade. Quando você é um intelectual reconhecido pela academia ou por outros intelectuais, isso torna você uma espécie de voz autoritativa no ambiente social. De forma que quando alguém recomenda o seu trabalho, você acaba ganhando uma voz poderosa de sugestão sobre a vida de quem lê aquela recomendação e o seu próprio trabalho depois. Portanto, quando a gente tem uma obra intelectual de alguém que cai num problema moral, que tem o peso dessas questões, como essa do Ravi, como a do Jan Joosten, como a do John Howard Yoder, menonita americano, no mínimo a gente tem que colocar um asterisco na obra da pessoa quando a gente indica, para dizer, olha, esse cara tem esse determinado problema que foi resolvido pela lei ou não foi resolvido, mas ele não merece essa voz autoritativa, o bônus de ser um intelectual perante a sociedade. Ele falhou no ônus perante a sociedade, a responsabilidade que ele tinha, uma vez que ele detém esse poder de voz de autoridade. Então, no mínimo, a gente tem que colocar um asterisco para que as pessoas saibam qual é aquela informação, de onde ela está vindo, quem é o tipo de pessoa que está produzindo aquilo. Terceira coisa importante é o seguinte: se eu estou dizendo que eu posso cancelar um intelectual por causa de uma falha moral pessoal, todos nós temos falhas morais pessoais, eu tenho as minhas. Então, em qualquer uma delas, você pode de repente dizer assim: não sigo mais o Victor Fontana porque ele falou aquele palavrão, porque ele mentiu numa determinada ocasião, porque... E a pergunta que fica aí é: não, só nas mais graves? Então, qual é o limite? A partir de onde a gente pode começar a fazer esse cancelamento? E essa pergunta ela não tem uma resposta objetiva, mas me parece claro que quando esse autor ele quebra convenções, regras, leis que toda a sociedade reputa como regras óbvias, nesse momento a gente precisa colocar asteriscos nas obras das pessoas, sim, e algumas dessas obras precisam deixar de ser lidas. Não, o que o Jan Joosten escreve a respeito de Levítico não é verdadeiro ou mentiroso pela vida pessoal dele, pelo que ele fez ou deixou de fazer na vida pessoal. Aquelas informações, elas podem continuar sendo válidas, talvez elas sejam ainda verdadeiras, mas é preferível que a gente mencione outros autores que chegam a conclusões parecidas ou às mesmas conclusões, sendo isso inevitável que a gente indique de onde está vindo a nossa fonte e, se possível, explicando por que a gente está colocando aquele asterisco e por que a gente acredita que mesmo esse autor, sendo alguém que tem esses problemas na vida pessoal, isso não afeta a sua obra, mas esse asterisco precisa estar lá. Essa nota de rodapé, ela precisa estar lá para avisar quem é nosso leitor, quem a gente tem como público. Isso vale para intelectuais na área da teologia, para intelectuais na área da ciência, das ciências naturais, né? Então, da filosofia também. Vale para qualquer tipo de intelectual. E vale para que a gente também seja previdente,
para que a gente seja cauteloso e olhar. Um intelectual está falando, veio na nossa igreja pregar, está no YouTube, começou a aparecer, está na praça pública. Qual é o comportamento comunitário desse cara? Qual é a relação dele com a comunidade? Ele é um servo do próximo ou ele é alguém que atrapalha o próximo? Essa é uma coisa. Mesmo que, quando a gente chegar à conclusão que essa pessoa é uma pessoa que atrapalha o próximo, mas aquilo não está diretamente ligado à produção direta dele, esse asterisco ele precisa ser feito. Esse é o cancelamento intelectual que faz algum sentido. Nesses casos extremos, ele é necessário. É um vídeo um tanto triste, porque eu tenho que explicar para vocês por que um dos vídeos aqui sumiu do canal. Você que eventualmente leu o Ravi por indicação minha, saiba que o conteúdo daquilo que eu indiquei, se é contaminado, é apenas sutilmente, mas ainda assim se faz necessário que eu peça a você as minhas desculpas no momento da indicação. Nada disso era público, tá? E fica aqui a minha retratação também. De resto, eu espero que Deus abençoe vocês e ore pelo meu ministério, porque tanto quanto o Ravi, quanto John Howard Yoder, quanto Jan Josten, eu sou um ser humano e posso eu mesmo me ver e me flagrar no momento de falha moral, de problema que precisa ser resolvido de alguma forma. Portanto, ore pelo meu ministério. E se você chegou ao final desse vídeo triste e isso te acrescentou em alguma coisa, o seu like ajuda muito o canal. A sua inscrição ajuda muito o canal e você conhecer os nossos cursos e a literatura que eu indico também nos ajuda a continuar a seguir em frente. É isso aí, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.